Ah, perfeito. Ou seja, mesmo e algo interessante, porque do mesmo modo que a gente vê, por exemplo, a New Age, que é mais à esquerda, e o perennialismo, que é mais à direita, a gente também nota, professor, só para fazer uma pequena digressão, porém um comentário que eu creio que seja interessante, que cabe, é que nós vemos que, seja para um lado, seja para o outro, nós temos termos que na realidade são idênticos no fundo. E eu acho que seja a mesma coisa, porque, peguemos, por exemplo, esse jovem que assassinou agora o Hum. Charlie Kirk, né. Ele provavelmente era ligado justamente a esse movimento Antifa, e então ele é um partidário, por exemplo, do movimento, não é, de transexual, a princípio, Sim. e eu digo isso por uma razão, porque estes são movimentos de um caráter explicitamente esquerdista, porém explicitamente também aceleracionista. Porém, se nós procurarmos, por exemplo, a Wotton Offen e todos esses movimentos de direita, Hum. eles também são aceleracionistas, que é o que o Évola dizia de cavalgar o tigre, ou seja, que é preciso que nós aceleremos a decadência do mundo Sim. para chegar no fim da idade atual, idade das trevas, É e que chegar ele chama de Kali Yuga. isso, e chegar então à idade de ouro, né. É como se a gente chegasse no final para dar o reset, e o reset ele retorna, né. Perfeito. Muito interessante isso aí, porque a gente vê como esses 2 movimentos vão convergindo, né, vão convergindo. O professor Orlando Fedeli fazia uma leitura mais ou menos parecida com isso, né, entre o confronto entre panteísmo e gnose, que se dá, sempre em determinado momento da história com um resultado catastrófico. Ele chamava de curto-circuito da história. Do ponto de vista que nós estamos analisando aqui, a gente pode ver como, de fato, essa leitura que o professor Orlando Fedeli fazia faz sentido, né, mas nós estamos agora expandindo um pouco mais isso, para que vocês entendam em que ponto que nós estamos. Então é verdade que a nova direita, a direita perennialista, ela também, de alguma maneira, ela procura acelerar esse processo de decadência, que eles chamam de fase final, né, do grande Manvantara, que seria o Kali Yuga. Então é necessário que haja esse processo de destruição para que haja um retorno à Era de Ouro, ao princípio, né, do grande ciclo. E por outro lado, o New Age e os globalistas atuam também da mesma maneira, promovendo o pecado, a sodomização do mundo, para acelerar esse processo, para que haja a correção do mundo, né, o Tikkun Olam. No caso do assassinato do Charlie Kirk, nós vamos ver essas 2 coisas, né. A causa imediata é justamente, né, essa causa que leva à promoção da degeneração como ferramenta de controle político. E é isso que o Michael Jones, cita no seu livro, Libido Dominante. E a libido dominante, o Michael Jones, ele já, se não me engano, na capa, né, da edição americana, não na edição brasileira, mas na edição americana, tem a figura de Sansão e Dalila. Que ele demonstra, assim, com essa figura, como que a fraqueza, do homem, pelo pecado contra o sexto mandamento, ele pode ser usado como arma de guerra. E foi isso que os filisteus fizeram contra Sansão. Então Sansão, um inimigo invencível, uma super força, como eles fazem para derrotar Sansão? Usando a Dalila para seduzi-lo. Sansão se deixa levar pelo pecado contra o sexto mandamento, e qual o final da história nós conhecemos? Ele termina cego. É. Então, essa utilização da ferramenta sexual como controle político contra o seu inimigo está muito presente nos nossos dias. E na era moderna, isso se inicia com o Marquês de Sade. O Marquês de Sade, né, ele vai dar início a isso. E não porque ele fosse um degenerado, que simplesmente, tinha o seu vício, evidentemente, tudo isso, né, mas ele sabia muito bem o que fazia. Ah, Santo Agostinho, e no seu livro, As Duas Cidades, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né, ele ele coloca ali muito claramente, né, um princípio que faz a gente entender muito bem isso tudo. Ele diz que um homem bom, ele, ainda que seja escravo, ele será livre. E um homem mau, ainda que seja livre, ele será sempre escravo. E será escravo de tantos senhores quanto forem os seus vícios. Então,
A verdadeira liberdade está em controlar, né, as suas paixões mais degradantes, mais degeneradas. E o Marquês de Sade, ele vai dizer exatamente isso também, só que com outras palavras, né. Ele vai dizer que há 2 tipos de homem: há o homem que consegue viver em paz e o homem que está sempre em conflito. O homem que vive em paz é aquele homem que consegue controlar as suas paixões, né, decaídas. E o homem que está sempre em conflito é o homem que se deixa levar por elas. A diferença é que o Marquês de Sade, ele justamente ele prefere este homem que está sempre em conflito. E esse conceito de paz, eh, na realidade, da doutrina católica, está aprofundada com Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dá um conceito de paz que os modernos desconhecem completamente. E na maioria das vezes as pessoas não têm noção quando se fala em paz, né. Então a verdadeira paz primeiro começa no indivíduo. Então como é que a gente faz para pacificar um indivíduo? Temos que pacificar cada um de nós primeiramente, né. E essa pacificação se dá controlando nossos apetites. Então nós temos o apetite espiritual e temos o apetite corporal. O apetite corporal é o apetite animal, né. Se nós conseguimos controlar esses apetites, os submetê-los à nossa razão, à nossa reta razão, né, a gente consegue essa pacificação interna do homem. Porque o homem está em paz quando ele consegue controlar as suas paixões. Se o homem não faz isso, ele está em conflito permanente. Ele vai estar sempre se deixando levar pelas suas paixões, pelos seus pecados, né? E como se promove uma revolução verdadeiramente fazendo com que o homem nunca esteja pacificado? Ele precisa estar em conflito permanente. E o Marquês de Sade entendeu perfeitamente bem isso. Então ele propõe um tipo de liberdade degenerada que é possível mesmo dentro de um confinamento. Desde que você dê a este homem liberdade para fazer, né, todas as suas perversões sexuais. Então é o princípio da revolução sexual e o professor Carlos Nogueira vai dizer depois, né, muito bem dito também, ele chama de revolução sado-libertina, porque compreende de todo este período. Começando pelo Marquês de Sade, que usa bem o princípio para aplicar a revolução, vai se estender eh, com, com a escola de Frankfurt, né? Sobretudo com Marcuse, e vai chegar até os dias atuais, entendeu? Então, é preciso se entender, né, a, de que maneira essa deformação da sexualidade humana ela passa a ser utilizada como arma contra a civilização cristã. É porque a escola de Frankfurt, professor, um erro que eles perceberam, um erro, por assim dizer, na estratégia revolucionária, é que eles viram, por exemplo, que quando Stalin assumiu o poder, o Stalin, por exemplo, ele baniu a prostituição, Uhum. tanto que muitos membros, podemos até pesquisar, do Partido Comunista de Londres, eles escreveram várias cartas contra o Stalin, porque tinha um jornalista homossexual do Partido Comunista de Londres, que morava na Rússia, e ele deportou. Exato. Ou seja, na realidade, eles perceberam que, dependendo do modo como a revolução ela é aplicada, que a humanidade ela tem um vício, que é uma tendência a retornar ao cumprimento da lei natural. E é esse o problema. Exato. Ou seja, porque primeiro vem uma revolução, que é progressista, entretanto, na prática, ela acaba que ela volta os seus partidários, né, eles voltam a um cumprimento direto ou indireto, consciente ou inconsciente da lei natural, porque é a lei que está escrita no coração dos homens. E esse foi o problema, porque eles perceberam que a revolução, ela dá 2 passos, mas depois volta para trás. E esse foi um problema que eles notaram, sobretudo no governo Stalin, que justamente se tornou até um conservador em muitos sentidos. E a gente vê isso, por exemplo, na política, é só comparar, isso é muito interessante que o Michael Jones também pontua, que há uns anos, essa coisa woke, identitária e tudo mais, isso é recente. Mesmo na política brasileira, isso foi importado dos Estados Unidos. Porém, antes, os esquerdistas eles se preocupavam com economia, com a mais-valia, com, ou seja, e tanto que hoje a gente vê grupos como até o próprio PCO, Uhum. que eles são
daquela velha esquerda Uhum. e que eles estão sempre em conflito com as pautas identitárias. Ou seja, justamente porque, na realidade, as pautas woke, as pautas identitaristas e tudo mais, elas não tratam propriamente de política, mas de sentimento. Sim. E o problema então é que, como o Michael Jones fala, quando uma pauta desse tipo passa a ser tratada, as pessoas esquecem a economia. E o que acontece no campo econômico? Reina o liberalismo. Isso. Seja no governo de direita ou governo de esquerda, é sempre o liberalismo econômico. Ou seja, o mesmo grupo controla o dinheiro, enquanto as pessoas elas estão disputando sempre por coisas supérfluas. Exatamente. E aí nós temos, 3 figuras importantes nesse processo aí, não é. O primeiro é Magnus Hirschfeld. Então o Magnus Hirschfeld, ele vai ser, por assim dizer, o pai da ideologia de gênero. Ele é que vai começar a estabelecer os princípios de que a questão da homossexualidade, ela não é uma questão de preferência sexual ou de vício contra a natureza, mas é uma questão de ser, é uma questão ontológica. Depois nós vamos ter aí contra essa, virada da Revolução Russa com o Stalin, que mantém algo de moral e moralidade. Nós vamos ter o avesso disso com o William Reich. Então o William Reich vai começar a utilizar a questão sexual fazendo, uma mistura do marxismo com a psicanálise de Freud e que vai estabelecer, uma espécie de liberdade sexual ao extremo, porque, como você disse, ele considerava que a revolução, ela tendia a dar uma refreada por causa do temor que o homem sente diante de Deus. De alguma maneira, pela lei natural, o homem sabe quando ele comete o pecado, não é? E esse respeito à lei natural intrínseca ao próprio homem fazia com que o homem desse, uma repulsa contra essa proposta de libertação sexual. E é o que o William Reich vai fazer, mas não para o bem do homem, mas para usar isso como controle político e assim subjugar os seus inimigos, que em última instância é a própria cristandade, o próprio cristianismo. E o William Reich vai, né, se utilizar dos meios para isso. E a terceira figura é o Theodor Adorno, que vai escrever o livro, A Personalidade Autoritária, na qual ele faz um estereótipo que é muito utilizado hoje contra a direita, que é chamado de fascista, todo aquele que se propõe ser nacionalista de alguma maneira ou defender alguns valores morais, de base cristã. Segundo Theodor Adorno, o nazifascismo seria um fenômeno provocado pelo cristianismo, porque o cristianismo reprimia sexualmente as pessoas, e essa repressão sexual virou uma patologia e uma necessidade de se impor autoritativamente contra a população. Então, a origem dos governos autoritários seria uma repressão sexual, um recalque sexual. Portanto, a palavra nazi, fascismo é usada sempre a partir de Theodor no sentido de patologia. Já não se usa mais isso, simplesmente para definir uma diferenciação de pauta política, mas sim para você desqualificar o adversário de imediato, né? Com o estereótipo, você não passa de um doente, né? Isso é uma doença que você tem, um problema sexual seu mal resolvido. A coisa fica resumida a isso, Por exemplo, você fala que você tem aracnofobia, é porque no fundo você gosta de aranhas. né? Ou seja, eles vão tentar sempre dizer que na realidade, porque você não gosta de algo, é porque no fundo, na realidade você gosta. Exato, mas você está contido, não é? Você está se contendo. E aí você pega, e isso tudo tem origem mesmo em Nietzsche, né, com aquela ideia de você, libertar o homem contra qualquer padrão moral. É um homem amoral, né, é um novo homem, o super-homem de Nietzsche seria um homem que está acima da moral. Em gnose, seriam, né, os pneumáticos, aqueles que já estão tão próximos da divindade ou já atingiram, né, esse retorno ao todo primordial, que já não podem mais pecar. É impossível o pecado a eles, né, já estão acima de toda moral.
E depois, em pleno anos 60, né, nós vamos ter o reforço disso com Herbert Marcuse, né, e que vai, definitivamente, né, colocar a questão sexual como o centro da libertação do homem. E, obviamente, a partir desse momento, né, começam a surgir, com mais força, com mais vigor, as pautas, do lobby LGBT. E a ideia de que trata-se de uma questão ontológica. E o processo, então, que nós estamos descrevendo aqui, não é? Que é um processo histórico que ele foi um pouco lento, desde Marquês de Sade até chegar em Marcuse, anos 60, não é? Mas que a partir dali consolida uma espécie de, teoria de pensamento, um sistema filosófico que legitimava a sodomia e a deformação sexual, a depravação sexual. Agora, ao mesmo tempo em que você tem um sistema, uma escola filosófica que está legitimando isso, você tem o aparato midiático trabalhando em função disso. Então isso também o Michael Jones coloca no seu livro, né, como é que Hollywood gradativamente vai, né, chegar em Larry Flynn, né, que é o pornógrafo, que vai, e o filme, né, foi feito um filme sobre ele, que se eu não me engano, dos anos 90, justamente no momento em que a sociedade americana estava num debate sobre, né, a questão da pornografia na internet. Como é que se deveria ter um controle sobre isso? E aí Hollywood faz o quê? Lança o filme, né, Larry Flynn, é o mundo contra Larry Flynn, né, que era o pornógrafo, e dessa maneira você consegue, trazer a opinião pública a favor de uma causa, eh, pornográfica. Como se ele fosse um mártir, o bode expiatório. Exatamente, alguém sofreu uma perseguição de uma geração que não compreendia o que ele estava fazendo, porque o que ele estava fazendo era a libertação sexual do homem. Porque em última instância, a libertação sexual do homem, me perdoe o que eu vou dizer aqui agora, né, em última instância, o que eles defendem desde Marquês de Sade, é a masturbação, é a liberdade sexual plena. Marquês de Sade foi prisioneiro na Bastilha, ele foi denunciado pela sua sogra, ficou prisioneiro da Bastilha e na Bastilha ele sentia-se livre, porque ele podia praticar todos os seus vícios, né, e mesmo estando, né, entre 4 paredes ali, ele podia praticar os seus vícios. E aí vai escrever as suas obras, né, justamente para dizer que a libertação sexual, em última instância, é quando o homem consegue satisfazer-se a si mesmo, né. Então, é o caso, né, da pornografia. Então observa que isso vai ser usado como uma ferramenta de controle, a partir da escravização, porque veja, como diz Santo Agostinho, o homem mau, ele vai ser sempre prisioneiro dos seus vícios, por mais que se fale liberdade para ele. Tudo isso que nós ouvimos falar hoje, que eles defendem liberdade, 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 mas essa liberdade que na verdade aprisiona o homem no pecado. Essa é a ideia de liberdade que eles querem. E eles sabem muito bem, os que promovem isso, eles sabem muito bem que isso é uma ferramenta de controle. E por isso, né, voltando ao caso do Charlie Kirk, para a gente dizer a causa imediata do assassinato dele é justamente uma geração que foi corrompida a tal ponto que passa a defender o direito de matar uma pessoa que simplesmente, afirma coisas que estão segundo a razão natural e a lei natural. É porque quando o senhor define esse problema não como apenas um problema de opção, de melhor dizendo, de inclinação, de decadência, porém como uma questão ontológica, ontológica é aquilo que é relativo ao ser. Sim, Agora, não a concordando com a teoria da evolução, porém, para pegar um exemplo, porque isso é interessante. Justamente porque ela, erroneamente, ela defende que o ser do homem muda, o que a gente sabe que, na verdade, não muda.
Entretanto, essa querela que já foi tratada aqui em outros podcasts, não vamos entrar nela, porém, só para usar um exemplo, a gente tem, por exemplo, o Australopithecus. A gente tem depois, por exemplo, o Homo sapiens. Quando a própria palavra homo, sexual, ela implica Uhum. uma evolução a uma nova categoria ontológica. Homo. Exatamente, como se fosse um novo ser propriamente, né, como se essas pessoas elas tivessem uma quididade, ou seja, uma essência distinta da nossa. Então, é por isso que é tão repugnante e ofensivo na visão deles, quando se toma um partido contrário a essas inclinações. Porque isso não ofende apenas uma posição política ou ou enfim, uma questão de fato sexual. Não, aquilo dali é uma questão, formalmente falando, do próprio ser deles, ou seja, você está indo contra a existência deles. É igual aquele slogan que eles fizeram engraçado, acho que foi a Manuela Dávila que fez na campanha do Bolsonaro, eh, "Se se fere a nossa existência, nós faremos resistência", algo assim. Sim. Ou seja, é porque de fato ela está supondo que a posição política do Bolsonaro fere a própria existência, Uhum. ou seja, é algo de fato que toca o ser dessas pessoas, porque eles acreditam realmente numa mudança do ser. Então, de fato, se nós privássemos essas pessoas de cumprir, de satisfazer as suas inclinações, elas deixariam de existir. Uhum. Seria como se matássemos. Sim. E é interessante porque é tão profundo isso, está tão arraigado, é um processo histórico, daqui a pouco a gente vai voltar, né, na construção desse processo desde, Marcuse, que é o fechamento da escola de pensamento, para mais adiante, que nós já estamos no outro nível já disso tudo. E é tão profundo isso para eles, que veja, é que, por exemplo, Charlie Kirk, não é? Há alguns debates dele em que essa questão é colocada, né, a questão do homossexualismo, e ele demonstra-se indiferente à questão homossexual, típico do liberal, veja, que é o caso também do Bolsonaro, dos bolsonaristas de um modo geral, não é? De toda a equipe, né? O que importa é o voto. Então, mas veja, segundo, essa visão liberal, que já foi assumida pela humanidade quase que por completo, não é? Não há problema na questão do pecado contra a natureza, já que não se considera isso um pecado mais, se considera um direito humano, não é? Então, nesse sentido, essas pessoas elas não são contra o homossexualismo. Estou falando de homossexualismo não da pessoa que pratica, mas do ato em si. Eles não são contra o ato homossexual. Era o caso do Charlie Kirk até o momento daquela há um debate dele, né, vocês podem achar no YouTube, onde até um jovem que está ali argumentando com ele está citando justamente o Michael Jones e a libido dominante, né, pra dizer exatamente isso, né, que se você aceitou o princípio da coisa, você vai aceitar o desdobramento depois. Então ali naquele momento ali, Charlie Kirk e nos demais liberais, né, algo assim, não preocupa-se com a questão do homossexualismo, né, mas não consegue ver que a questão já não é mais só isso. Existe uma pauta maior ligada à ideia ontológica que leva à ideologia de gênero, né, ou seja, já não se trata mais do homem, que tem vício contra a natureza, mas do homem que quer transformar, o seu próprio corpo da maneira que lhe convém. O próprio transhumanismo, ele vem muito a Isso, reboque disso, porque ele exato. lhe dá aquele homem israelense careca, aquele autor muito famoso, eu não me lembro agora por quê, eu acho que ele escreveu justamente aquele livro Sapiens, Hum. Yuri, alguma coisa assim, esqueci o nome dele. Porém, num livro recente, esse mesmo livro, o recentemente publicado por ele se assume definitivamente, publicamente, como homossexual. Ele não assumia isso antes. E é nesse livro que ele justifica a sua explicitar Uhum. essa posição, porque ele diz que é necessário que a religião ela refaça o seu método de propaganda no futuro, porque ela se tornará algo caduco no momento que a evolução humana, por meio do transhumanismo, chegar a tal ponto que eles matem a morte e, em decorrência de matar a morte, a procriação não tenha razão de existir. Ou seja, mesmo aquele em Gênesis, ou Você vai seja, renovar a vida, né, a pessoa vai estar aqui para sempre. Para que ter uma renovação se não tem morte mais? sim, exatamente. Ou seja, aquilo em Gênesis de povoar a face da terra, isso não existe. Esse preceito ele caducou, porque no momento que não exista mais morte,
a gente terá sempre o mesmo número limitado de pessoas, ou mesmo, supostamente, né, pessoas que, como naquele livro do Admirável Mundo Novo, elas nascem incubadas, Sim. você possa lá colocar branco, negro, asiático, não sei o quê, pá, faz ali como aqueles dinossauros que você coloca na água e eles nascem os ovinhos, né. É a mesma coisa, ou seja, Tudo in vitro, né. isso. E então, como a morte não existiria mais, a gente teria um número fixo de pessoas, ou mesmo um número fabricado de pessoas, e por isso que ele justificou a posição dele, dizendo que não seria mais antinatural, mesmo num sentido pragmático, justamente porque num futuro próximo, não existindo mais a morte, não há mais necessidade da procriação. Isso em última análise remonta à diagnose, né, porque já que a divindade é presente na matéria com o nascimento, por isso eles são contra a reprodução, e são a favor do aborto, né. E Exatamente. são a favor das relações, né, contra a natureza. Mas veja que pessoas como o Charlie Kirk não compreendem que nós não estamos mais nos anos 60. Não, Não é uma questão, de você aceitar o pecado contra a natureza dentro do raciocínio liberal. É uma questão de que há um processo que já está levando para um outro patamar a coisa. É possível, Luiz, que o Charlie Kirk estivesse dentro de um processo de aprendizado, de construção, em relação ao catolicismo, uma aproximação ao catolicismo e tal, tudo isso. Mas havia ainda um longo caminho para ele percorrer. Mas o fato é que, eh, há um processo histórico dos anos 60 para cá. Então, primeiro você tem uma legitimação de uma escola de pensamento, né, no sentido antropológico, e depois disso a consequência vai ser a consumação jurídica disso. Então, o que acontece em 2015? Em 2015, a Suprema Corte norte-americana aprova a lei de casamento com Obama. Obama, de pessoas do mesmo sexo. E foi o estopim para que todas as Suprema Cortes do mundo todo passassem a adotar o mesmo procedimento. Então agora você tem uma conquista jurídica, já não é mais uma conquista de pensamento antropológico, filosófico. Agora nós demos um outro passo, que é a questão, né, jurídica. E aí você começa a ter um sistema de leis que estão de acordo com aquela escola de pensamento. É como a própria Damares, durante o governo Bolsonaro, e numa entrevista recente dela, que ela protocolou recentemente, que eu acho que ela é senadora, algo assim, ela protocolou recentemente uma bolsa, um auxílio para transexuais no Brasil. Ou seja, você vai ganhar um salário Sim, mínimo, sim, ou se você se declarar e bater tantas condições de renda, sim. vai ganhar um salário mínimo. E ela fala isso orgulhosa, porque ela fala que é uma classe da sociedade que é muito oprimida, que não tem as mesmas oportunidades de emprego. Porém, quando você dá uma bolsa para isso, você não está ajudando uma classe favorecida. Você está garantindo com que mais pessoas no futuro venham a aderir a essa Claro. classe. Que agora não se trata mais de homossexualismo, Sim, como se entendia nos anos 60. Agora se trata de ideologia de gênero. Então agora, além do homossexual, segundo eles, existem o homossexual. Agora não é uma questão de opção sexual, agora é uma questão de ser, né. Então, você tem agora o sexo masculino, feminino e o homossexual. o E agora com a ideologia de gênero, você tem o travesti, você tem o transformista, você tem o assexuado, entendeu? Você tem o pedófilo, e aí vai, entendeu? Uma variedade de patologias que na realidade, são desvios e contra a natureza, são pecados, como aquilo que nós falamos no início, né, da nossa exposição aqui. Essa ideia de liberdade desenfreada, na verdade, é um aprisionamento aos vícios do homem, e cada vez mais aprisionado a esses vícios, o homem vai decaindo mais e mais e mais, esse é o processo que nós estamos. Só que agora nós temos um conjunto de leis que está legitimando tudo isso, e e em todos os países. e eu citei justamente a Damares e o governo Bolsonaro, por quê? Porque a gente vê justamente que a oposição, ela está presa ao passado. Por quê? Justamente porque mesmo aquele pretensamente conservador, justamente para fazer controle de danos da própria autoimagem, ou seja, ao invés de você defender valores positivos,
e isso a gente pode perceber na direita, isso é muito comum. Abrindo concessões. Isso, porque na realidade as pessoas da direita, isso que é engraçado, elas não querem ser nada. Você pega um discurso de um direitista e ele vai tentar justificar por que que ele não é racista, por que que ele não é homofóbico, por que que ele não é isso e aquilo. No fundo, quando você não é muitas coisas, você não é nada. Sim, sim. Você não está propondo alguma coisa, você só está dizendo que aquilo que você não é. Só que não existe definição em negativo, ou seja, você abre tantas concessões para fazer um controle da própria autoimagem, para conseguir viabilizar sua candidatura, justamente porque a maioria das pessoas tem uma mentalidade liberal e Hum. você não pode falar nada que já ofende e tudo mais, que as pautas justamente da direita, da esquerda, elas avançam muito mais rapidamente nos governos de esquerda, porque há um silêncio muito maior. É. Porque as pessoas elas pensam que estão sobre um governo de direita, então elas baixam a guarda, e as políticas mais hediondas, em questão moral, podem ser aprovadas, porque são aprovadas pela caneta de alguém de direita. É como esse discurso do Papa Leão XIV, Sim. pretensamente conservadora, e que ele foi mais explícito que o Francisco. Mais explícito, não é? Ele disse claramente, que estão trabalhando para melhorar a criação. Exatamente, ou seja, há uma evolução. Uma evolução, é fazer o que Deus não foi capaz de fazer. Exatamente, é porque os gnósticos, eles não assumem o pecado original, no sentido que eles dizem que o pecado é um pecado criacional. Uhum. Ou seja, não é porque o homem pecou, Sim. não, é porque a criação ela é falha desde o primeiro dia. Exato. Ou seja, É preciso corrigir essa falha. ou seja, o homem não tem culpa de nada. E o homem ele tem o dever de retificar o mundo. Essa é a ideia messiânica cabalista E é igual, que o Papa Leão XIV acabou de defender. e que a gente vê base também, justamente pela própria inspiração na cabala, da psicologia freudiana. Porque na realidade, na psicologia freudiana, o pecado não existe. Uhum. O que existe é justamente a contenção, que ou seja, a contenção dos próprios vícios é o que geraria a neurose. Uhum. Então, para curar a neurose, a gente vê que o homem ele deveria justamente aderir aos vícios e não retraí-los. Então, na realidade, essa noção da própria psicologia freudiana, ela vem na negação do pecado original e ela aprova essa noção de que há, na realidade, na criação, um erro. Ou seja, que as suas tendências, elas vêm, na verdade, por um erro da própria criação e que você não tem nada que fazer, e o que você pode fazer, talvez, é redimir a criação. Exato, exato. E essas coisas você vai verificar tanto na direita quanto na esquerda, Sim, não é? É o mesmo princípio errado que está presente nas 2 vertentes, não é? Tanto na esquerda quanto na direita. Elas vão divergir em alguns pontos acidentais, mas essencialmente elas vão convergir sempre, vão sempre convergir. Agora, é claro que isso faz parte de um processo de dialética, não é? Porque a dialética infernal, ela precisa de consentimento das pessoas. Então veja que dentro do próprio movimento, cabalista judaico, há este processo dialético também, né. E por isso, né, são eles os mestres que controlam, esta enxurrada de informação que estimula, né, aquilo que tem de pior no homem. Justamente contra o sexto mandamento. E daí porque que nós, né, iniciamos aqui nosso bate-papo falando usando a palavra degenerados. Porque veja, no momento em que existe uma legitimação filosófica antropológica, é, que foi construída ao longo do século XX e depois, já no século XXI, uma legitimação jurídica para isso tudo, o que acontece com o degenerado? O degenerado é aquela pessoa que o pecado para ele, tá, ele é tão afeito ao pecado, ele tem tanto amor ao pecado, que ele não quer mais abandonar o pecado. Ao passo que os pecadores, como todos nós somos pecadores, estamos num profundo combate, né, para alcançar essa paz interior a partir da nossa ordenação. E esse combate, ofende os degenerados, porque de alguma maneira nós mostramos para os degenerados que nós somos capazes de combater. E a fé cristã, o catolicismo, ofende ainda mais, porque nós afirmamos que naquilo que a gente não pode sozinho, a graça pode, pelo sangue de Cristo. E por isso a gente deve continuar sempre esse combate. O degenerado ele não quer o combate mais contra a carne, ele se entrega
e passa a odiar aqueles que combatem, né. Então, o próximo passo, né, dessa construção degenerada já não é mais a legitimação antropológica, filosófica e nem a legitimação jurídica, porque isso eles já conseguiram no mundo. O passo final é legitimação religiosa, porque é o que nos mantém de pé, é a nossa fé. Então é preciso atacar agora a religião. E aí nós vemos um processo dentro da igreja conciliar, cada vez maior, de aceitação das pautas LGBT. E não pense que começa com o Papa Francisco, já começa com o Papa Paulo VI, e depois com o Papa João Paulo II nós atingimos um outro patamar, quando já se passa a utilizar a expressão pessoa homossexual, como se Deus tivesse criado além da pessoa humana uma outra pessoa, a pessoa homossexual. E com o Papa Francisco, a gente vê essa agenda acelerada, né, e infelizmente a continuidade disso com o Papa Leão XIV. E professor, inclusive o próprio Papa Paulo VI, há várias fontes, Sim, aparece até na própria Times, na época, que ele tinha pelo menos 2 a 3 amantes, sim. que eram atores. Sim, o padre Dom Luiz de Villa, em Chiesa Viva, fazia essa denúncia. Inclusive, está lá em Chiesa Viva, né, que o nome Paulo, que ele adota no pontificado dele, não era em homenagem ao apóstolo São Paulo, mas sim ao amante, o ator de cinema chamado Paolo Carlini. Era um ator de cinema italiano. E inclusive, uma coisa bastante interessante, é que tanto essas denúncias tinham valor, que ele imprimiu dezenas de unidades, e justamente na semana da beatificação, da canonização, melhor dizendo, ele espalhou esses panfletos por Sim, todos os cardeais e foi adiada. sim. Tan Exatamente, foi verdade. Porque foi um escândalo. Sim, ele conseguiu adiar, mas aí sob o Bento Francisco. XVI. É isso, mas sobre Francisco foi feita a canonização, de Paulo VI, né. Mas o Dom Luiz conseguiu adiar isso o máximo que pôde, apresentando justamente essas provas. E tanto que ele mesmo menciona, mas pelo menos na mesma semana da canonização, 3 cardeais, a princípio, mostraram as mesmas a eles ameaçaram Uhum, Roma, uhum. no sentido de que, se isso ocorrer, vamos liberar um dossiê que nós já temos entre nós, ou seja, era algo, entre aspas, "sabido" dentro dos próprios cardeais, ou seja, e isso é muito triste, porque é claro, é o próprio Papa que está aí em questão, né. Entretanto, se esse fosse o único erro de Paulo VI, seria o menor deles. Sim, sim, sim. Porque, na realidade, a gente vê Seria a vida pessoal dele, né. isso, O problema é a questão como isso entra na na doutrina, doutrina. na doutrina. É a mudança de posicionamento da parte da igreja. Ou seja, por exemplo, no silêncio que ele fez a respeito da pílula, durante um ano, Sim. porque se ele tivesse condenado imediatamente, as pessoas não teriam usado, mas ele esperou um ano. Por quê? E a condenação, ela saiu a nota de rodapé, Hum. ou seja, ele esperou um ano, porque daí todos os católicos já estavam utilizando. Uma coisa interessante é um sermão dado pelo atual Papa, ainda como cardeal Prevost, em Chicago, em 2023. 2023, ele faz, né, para uma universidade de Chicago, isso vocês podem encontrar também na internet. E ali ele cita, o seu grande mentor, que foi o cardeal, José Bernardin, que foi denunciado pelo Church Militante como um grande pederasta e predador homossexual, que teria feito rito satânico com abuso sexual na Carolina do Sul. E tá aí, né, citado nesse discurso pelo Robert Prevost. E ali ele estabelece alguns princípios que fazem a gente entender, o que eles pretendiam, sob o pretexto de defender a vida em todas as suas formas, né, ele vai dizer que, por exemplo, a pessoa não pode ser contra a pena de morte, não, perdão, a pessoa não pode ser contra o aborto e, ao mesmo tempo, defender a pena de morte. É um falso dilema. Um falso dilema, exatamente, é. Ele não leva em consideração, né, uma série de fatores, mas para dizer que está defendendo a vida,
acima de tudo. Então, se você é pro-life, você defende, a vida e é contra o aborto, você tem que defender a vida sempre, Em todas as em todas circunstâncias. as circunstâncias, portanto, você tem que ser contra a pena de morte. O problema é que, na realidade, segundo a moral católica, o que é sempre indefensável é a condenação de um inocente. Perfeito. Essa é a distinção que deve ser feita, ou seja, é sempre isso, efetivamente falando, é sempre errado matar o inocente. Por isso que Cristo foi o maior dos Exatamente. pecados, E no caso do aborto, né, tem ainda mais agravante. porque é um inocente. Além de ser o inocente, é indefeso e está sendo vítima da pessoa que deveria defendê-lo. Deveria proteger a própria vida dele. Exatamente. E então é algo triplo, né, é uma Você anti-eucaristia. não tem como comparar isso com a pena de morte. Quando Exatamente. nós falamos em pena de morte, nós estamos defendendo a execução de uma pessoa culpada, criminosa. Como, por exemplo, o próprio assassino do Charlie Kirk, Sim, sim, isso causou um burburinho tão grande nos Estados Unidos que o governador de Utah teve que resolver a questão ele próprio, né, sim, e a primeira coisa que ele falou no primeiro discurso à TV foi que é bom lembrar as pessoas que a pena de morte ainda existe em Utah. sim, sim. E ele sabia, o Charlie, que como é o nome dele? É Tyler Robinson, o Isso. assassino, né, vamos considerá-lo como assassino, porque todas as evidências, né, estão apontando para ele, e eu digo que já vamos falar das causas mais profundas, mas da causa imediata que nós estamos, né, conversando aqui agora, convergem justamente para o Tyler Robinson como o assassino do Charlie Kirk, justamente por essas razões que nós estamos expondo aqui. Mas veja, o Tyler Robinson, né, a sangue frio, planejou e executou uma pessoa diante das câmeras, diante da sua esposa e filhos, para o mundo todo ver. E inclusive nos cartuchos Sim, sim. estava escrito Antifa, ele escreveu nos cartuchos Antifa em cada um das balas. Ou seja, quando nós dissemos no início que ele era ligado ao movimento Antifa, isso não é uma suposição vaga. Isso leva a gente a uma outra coisa grave, que é, né, essas manifestações esquerdistas, né, de degenerados, que são degenerados, né, que estão vibrando, comemorando, não apenas, isso é que precisa ser dito, não apenas a morte do Charlie Kirk, mas o assassinato. Eles estão comemorando um assassinato. Porque uma coisa é quando morre um inimigo político lá, morreu por causa natural, né, ou um acidente ou coisa assim, e aí a pessoa, fica feliz porque morreu, foi ali, né, o seu inimigo político foi para outra vida. Só, por exemplo, o Tancredo Neves caiu do avião. Pois é, É isso. é isso. Ninguém matou. Exato. Na verdade, há indícios que sim, porém. Por exemplo, né, o Fidel Castro morreu, né, as pessoas de direita Comemoraram. comemoraram porque foi-se embora um inimigo político, né, de muitos e muitos anos, entendeu. Agora é diferente você comemorar o assassinato, porque você comemorando o assassinato, você se torna cúmplice do assassino, entendeu. Você, de certa maneira, né, seria capaz de dar munição para o assassino fazer aquilo. Inclusive, eu vi uma camiseta asquerosa que fizeram, uma empresa americana, ela fez uma camiseta escrito "Debate this", ou seja, debata isso, e colocou uma foto dele levando um tiro. Ou seja, porque para isso eles vão tentar replicar este mesmo ato, Hum, agora em massa, hum. no seguinte sentido, justamente de, justificar esse tipo de assassinato político. Sim, aí a pessoa que é contra essa pauta LGBT, e veja que o Charlie Kirk não era contra o homossexualismo, ele era contra a pauta LGBT. Mas como a pauta LGBT já foi legitimada, por uma escola de pensamento e pela Suprema Corte do mundo todo, e agora inclusive, né, pela própria religião, então essas pessoas não podem mais viver, porque essa é a próxima fase, entende? Porque já superou a fase da construção ideológica, antropológica, filosófica, já superou a fase da legitimação jurídica, da legitimação religiosa. Aqueles que resistirem a isso merecem a vida. Segundo eles, não merecem mais viver, E isso devem ser eliminados. Então nós chegamos a um extremo, entendeu. E